Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário que você estará aqui nos assistindo esse vídeo. Meu nome, para quem não me conhece aqui, meu nome é Adriana Zanolini, sou mediadora de conflitos, facilitadora em comunicação não violenta, e hoje eu estou aqui com a Daniela, que logo vai também se apresentar, para fazermos um bate-papo bem leve sobre um vídeo da Luana Piovani que está sendo amplamente divulgado essa semana nas mídias sociais. E aqui, na nossa postura de mediadoras, e também quero trazer um pouquinho a partir da comunicação não violenta, estaremos analisando alguns pontos desse vídeo. É claro que, guardado, né, a confidencialidade, ela compartilhou alguns pontos, não sabemos em profundidade sobre o caso, entretanto, aquilo que ela trouxe já nos permitiu fazer muitas reflexões aqui, né, Dani? Exatamente, Adriana. Também quero dar as boas-vindas para quem nos assiste. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Abram, sou cofundadora aqui da Pacto Mediação com a Adriana, onde nós também ministramos cursos para mediadores e sou ainda negociadora profissional e também mentora em negociação e mediação. E a ideia partiu justamente de uma conversa que nós tivemos, ela com o olhar da CNV e eu com esse olhar da mentoria, da técnica, de como se faz, a partir desse vídeo, mas também para falar da mediação em geral, tem muitas análises aí sendo feitas, nós tivemos a ideia de trazer alguns pontos importantíssimos que ela destacou aqui, nessa mediação familiar que ela participou, mas que também é a realidade das mediações privadas e judiciais onde a gente atua. Essa é a ideia hoje aqui. Vamos começar, então? Vamos lá, então. O primeiro ponto que ela inicia trazendo, né, é como ela estava, ela fala muito expressamente, como ela estava ancorada no litígio com o Pedro, né? Então, vamos trazer aqui um pouquinho, refletir, né, Dani, da ideia do litígio, que certamente ele veio do processo judicial, que em algum momento a gente não sabe quem que iniciou, quem escolheu, mas é um caminho que estava sendo percorrido por eles. É o processo judicial e o litígio como decorrência, certamente, né, desse conflito entre eles, não conseguiram resolver, não conseguem, provavelmente houve uma escalada do conflito, e esse litígio, então, estava tomando já uma proporção absurda na vida deles, né? Vocês podem observar no início do vídeo, né, até mesmo estava em preto e branco, a proporção que estava, o sofrimento que estava causando esse litígio. E aqui já trazendo, a partir da CNV, no meu olhar aqui, como esse litígio acabou sendo uma estratégia, né? Na CNV a gente fala em estratégias para atender necessidades, porque ambos, claro, estavam com necessidades gritantes para serem atendidas, e ela acabou escolhendo ela, né, ou ele, mas enfim, esse litígio estava sendo aparentemente a estratégia para tentar resolver esse conflito entre eles, uma estratégia que não estava dando certo. Ainda é a questão que a gente traz muito do tribunal multiportas, onde se pensa inicialmente no judiciário como a primeira e única porta. Então, a importância de ela ter trazido que a mediação, primeiro que ela se abriu, né, para isso, para que fosse possível essa mediação, há necessidade de que os mediandos entendam que é possível, sim, ir para outro caminho, decidir de uma outra forma que não seja o judiciário. O judiciário precisa ser a última porta e não a primeira. E uma coisa que eu trago muito na mentoria é a necessidade de os mediadores entenderem que a Lisa Parkinson fala isso no livro dela de mediação familiar, que muitas vezes nós estamos recebendo as pessoas no pior momento da vida delas, né? Onde todo um projeto de vida precisa ser revisto e, entre aspas, não deu certo. Então, o mediador, ele precisa estar consciente, ele precisa entender o tempo. Às vezes, a litigiosidade, né, a conjugalidade ainda está muito latente, e aí não é possível avançar já numa primeira sessão, e aqui já chama atenção para o tempo, né? Há um tempo de vir, de entender que é possível, de se abrir, de querer estar, né? Como eu costumo dizer, de querer resolver, mas isso é um tempo. E nesse primeiro momento, como a Adriana começou falando, a gente recebe uma pessoa com o peso de um processo judicial. Também chamar a atenção
que a mediação judicial ela já tem esse viés bem mais pesado, onde a gente recebe as pessoas bem mais sofridas, bem mais cansadas, bem mais exaustas, com as famosas que eu digo, né, as decisões bomba. Então, o mediador, as liminares sem fim, então o mediador precisa estar preparado para isso. Qual é o estado emocional em que ele recebe as pessoas? Perfeito, Dani, muito bom essas colocações. E aí isso vai conduzindo, né, ao segundo ponto que ela já traz emendando para dizer, então eu achei, né, quer dizer, eu descobri a mediação, e a mediação, ela fala, é o que eu preciso. Então, aquela consciência de que há outro caminho, há outra escolha que eu possa fazer, há outra estratégia, né? Trazendo aqui novamente nesse termo de estratégias, e vou tentar. E como aquilo já abriu um campo aí para ela que ela não tinha noção, né, de poder ajudar ela. E assim, então, ela traz como o primeiro momento o que ela vivenciou. Ela diz sobre organizar, entender, o mediador ajudou ela a organizar, entender os egos, as feridas, as mágoas, enfim. Aqui, nós, como mediadoras, né, o que a gente consegue ver é aquilo que essa fase inicial da mediação, que é a organização das questões, e a importância disso, porque isso traz clareza, traz mais informações, traz essa clareza que às vezes eles estavam precisando no primeiro momento das questões que eles tinham que resolver, e muitas, mas tanto de questões objetivas como subjetivas, né, Dani? Porque aí a gente sabe, existe a pauta objetiva e subjetiva, que, aliás, devia estar aí com muitas questões internas de ambos. Exatamente. A gente vê aqui, como eu disse, assim como nas mediações privadas, onde a gente atua, uma necessidade, aqui a gente está falando especificamente da mediação de Harvard, né, onde tem uma sequência de fases que precisam ser respeitadas. Eu imagino como nessa pré-mediação, primeiro que ela falou que ela foi tocada por um vídeo, né, que ela assistiu. Então, a importância de se falar sobre a mediação, de fazer com que as pessoas conheçam o processo. E já na própria mediação, na pré-mediação, melhor dizendo, realmente explicar o processo. Eu treino isso. Não é uma declaração de abertura onde você vai dar aula de mediação, né? A pessoa não precisa sair sabendo os 4 princípios, ela precisa entender que naquele lugar é um espaço seguro, é um espaço onde a vontade dela vai prevalecer, onde é possível voltar para o processo, eu acho isso muito importante, onde ela vai ter um espaço para terminar se ela desejar, enfim, trazer com muita clareza o que realmente vai acontecer. E sobre a organização das questões, sim, ao final lá da investigação, na primeira fase, após uma investigação, onde a Adriana vai falar na sequência, a importância da escuta. Não existe uma organização, a ferramenta da organização das questões, essa ajuda de separar as questões. Me chamou muita atenção quando ela fala, né, que havia pontos que eles não conseguiam dialogar. Então, entender que pontos são esses, quais são os interesses de cada um e por quê. Eu trabalho isso muito na mentoria de negociação, onde está a trava. Né? O que está pegando ali, falando bem em português? É muito importante. E essa organização de questões, ela pressupõe uma investigação muito bem feita. E a gente vê na fala da Luana que essa escuta aconteceu. Tanto que ela fala, ela começa a frase dizendo, ela nos ajudou a organizar. Né? Como a Adriana falou, estava tudo emaranhado, tudo confuso, e ela ajudou a organizar. Muito Exatamente, interessante. Dani. A potência dessa ferramenta que, mais uma vez eu digo, pressupõe uma investigação competente. Então, certamente, permeando tudo isso, não há dúvidas da ferramenta dessa escuta que a gente tanto tem que estar treinando, essa habilidade da escuta ativa, muito mais do que ativa, atenciosa, mas uma escuta que é diferente de ouvir, e a comunicação não violenta, ela foi me ajudando muito com recursos
para me ajudar nessa escuta, porque diferente de ouvir, que você não vai ouvir só o que ela vai falar, a mensagem, as informações que ela vai trazer, muito além disso, o tempo todo a gente escutando sentimentos e necessidades, né? O que está por trás disso, e já, claro, chegando aos poucos nos reais interesses. E certamente foi conseguindo fazer essa escuta a todo tempo em que ela conseguiu realmente organizar, ajudar ela a organizar essas questões, pontuar, identificar, e até mesmo, né, em relação a cada uma dessas questões, o quanto havia necessidades que estavam sendo atendidas e outras não. E isso é importante a gente estar aqui escutando, guardando, porque lá na frente a gente vai usar isso para quê? Para gerar opções e a resolução das questões. Tá? Então, essa escuta é essencial para o mediador, essa presença, essa atenção focado nos reais interesses, e isso se permite através dessa escuta de a gente estar já percebendo, reconhecendo, né, o que ela às vezes não consegue expressar verbalmente, mas não só pelas palavras, mas o corpo o tempo todo, todos os sentimentos e necessidades que ela estava realmente vivenciando e verbalizando ou não. Continuando, então, Quero só ela... trazer mais um ponto aqui que eu acho importante, uma coisa que até me veio agora, que da fala dela, a gente percebe, e também como a gente percebe isso nas mediações em que a gente trabalha, a necessidade da clareza, né? Da clareza do que eu estou fazendo aqui, como é que isso aqui tudo funciona, e ao mesmo tempo a clareza do que está acontecendo comigo, o que aconteceu, como chegamos até aqui, para onde vamos. Eu acho que a necessidade muito atendida que eu percebo nesse vídeo foi a necessidade da clareza. Perfeito, E ela... dois pontos, tanto na mediação, no processo, como na questão em si. Uhum. E olha que bacana, você aí acaba de verbalizar, né, essa necessidade que você percebeu através da sua escuta, acompanhada pelo quê? Que gerou, e a gente percebe isso até na postura dela, na fala dela, o sentimento de alívio. Ela compartilha esse vídeo, né, no começo aí com uma tristeza, mas como depois ela contando toda a história com alívio. Outros sentimentos, claro, mas um sentimento muito de alívio. Então, isso. Quem acompanhou o caso desde o começo, ela trouxe um vídeo onde ela mesma fala desse vídeo aqui ao final, mas eu percebo assim, e é o mediador, e aí aqui eu falo como mentora, ele precisa se perguntar ao mesmo né, perguntar para si, será que eu estou sendo claro? Será que eu estou conseguindo trazer para a pessoa o que realmente ela está fazendo aqui, como isso aqui tudo funciona? Me lembro de uma mediação que eu fiz que a moça no meio disse assim, mas quando é que eu vou falar com o juiz? Eu disse, ela não entendeu nada, eu precisei voltar lá, né, fazer uma readequação, trazer para ela, lembra que eu falei lá no começo, se vocês chegarem a um acordo, não precisará estar com o juiz, porque vocês mesmos decidiram. Então, a gente está ligado e tentando entender se as pessoas estão entendendo, né? Como eu brinco, eu estou falando laranja, elas estão entendendo laranja ou elas estão entendendo banana? Então, a gente também se autossupervisionar para cuidar dessa questão da clareza. Achei importante trazer isso. Foi um insight que me deu agora, na verdade. É muito bacana, porque, na verdade, para você ver, é tão rico um vídeo desse em curto tempo, com poucas informações, mas a gente já fez reflexões e aqui já está vendo outras. É a necessidade número 1 que eles chegam, né? É entender o que está acontecendo, porque a gente falou, as pessoas chegam fragilizadas, né? Entristecidas, frustradas, usando aqui a lista da CNV, porque realmente, num caso como esse, querendo ou não, é um projeto de vida que fica para trás. Não vou aqui questionar se é bom, se é ruim, não é isso que eu estou falando, mas que ficou para trás, houve ali uma ruptura, né, de um casamento, que quando a gente casa, a gente quer que seja para sempre, né? Ela estava no furacão, né? Vamos aqui, pelas poucas das informações, certamente, o jeito que ela traz, como ela disse no início, o litígio estava acabando com a minha vida. Ela estava no furacão, então a mediação veio como tirasse ela, pelo menos, desse vendaval no primeiro momento, né? Então, assim, é o tempo de cada coisa. Então, o primeiro momento, que bacana, esse primeiro passo que já foi essencial, assentar as coisas. Esse organizar das questões foi justamente dar a mão para ela, sentar. Então, tá, organizado, agora vamos olhar para isso e tentar conversar, dialogar. E foi muito bacana, que era o próximo ponto que eu traria,
Porque ela traz, nossa, foi um processo, e a mediação é um processo, tem as suas particularidades, né? E ainda que ocorra no judiciário, é um processo de mediação dentro de um outro processo, que é o processo judicial, e isso acabou ocorrendo. Mas é um processo que tem o seu tempo, e que vai precisar de tempo, ainda mais num caso como esse, não é? E ela trouxe muito expressamente, houve muitos momentos difíceis, não foi fácil, não foi assim, eu vi a mediação, pronto, vai resolver meu problema. Eles tiveram, ela teve que o tempo todo acreditar naquilo, ela teve que o esforço dela, ela fala até no sacrifício, mas na intenção de que eu quero que dê certo, porque também do jeito que está não dá mais. E ela fala, né, das sessões individuais, foi muito bacana, ela fala das sessões individuais, que são o cálculos, e como isso também foi ajudando, porque elas vieram essas sessões individuais em um momento que ainda eles não estavam conseguindo, né, Dani, dialogar. E não é simples assim, você inicia, a gente sabe disso, né? Não é você inicia e pronto, aqui é um convite ao diálogo, à conversa, então vamos lá, e ele já sai conversando. Ao contrário, primeiro eles têm que desabafar, primeiro tem que pôr tudo, acaba sendo super natural, até mesmo começarem brigando, né? Ainda mais quando é o primeiro encontro. Então, as sessões individuais, os cálculos, a Dani, que é muito habilidosa em cálculos, vai falar um pouquinho sobre ele, mas veio no momento acertado. Então, o mediador, que é o gerenciador do processo de mediação, ele está o tempo todo cuidando, atento para usar as ferramentas e atento às fases, né? O que usar em cada momento. Exatamente. Primeiro, essa questão da mediação como um processo e o quanto ele realmente requer empenho de todos, do mediador, entendendo que o caso realmente é mediável, essa mediadora precisou fazer essa análise, que é extremamente litigioso, como a gente falou no começo, o conflito estava muito escalado, que ela se propôs, não sei como é que foi ali o processo de adesão do Pedro ao processo, né, de mediação, mas há um momento ali de pré-mediação para que tudo se ajuste, e há um momento de desenvolvimento onde sim, será às vezes doloroso, será cansativo, e aí aqui também, ontem a gente até conversava, né, a gente tem um grupo do livro, onde a gente estuda um livro, o momento de um mediador entender que por hoje está bom, é suficiente, porque saber o momento de parar para dar esse espaço de tempo, que como ela fala, eu gostei muito dessa parte, ela traz o tempo como uma bênção. Então, assim, essa questão, de novo, da sensibilidade do mediador, de estar sempre perto, atento, percebendo os movimentos dos mediandos, é que vai fazer toda a diferença na mediação e que certamente foi a diferença. Então, aqui é mais do que um mediador que sabe trabalhar. Aqui é o trabalho conjunto, e cada um no seu papel, que eu não canso de falar isso. E sobre o cálculos, né, quem me conhece sabe o quanto eu gosto dessa ferramenta, quando ela é necessária, né, sempre utilizando por um motivo. Tem uma mentoria específica onde eu só trabalho com cálculos, porque a gente consegue estudar as emoções a fundo, as emoções que depois a Adriana pode falar um pouco, aqui estavam à flor da pele, né? As emoções demonstrando as necessidades atendidas, porque a gente fala muito em necessidades não atendidas, que a gente trabalha no cálculo, trabalha geração de opções no cálculo, várias coisas que podem ser trabalhadas no cálculo, além da clássica, vamos para o cálculo quando a comunicação não está sendo eficiente, né? Ela traz ali sobre que a mediadora viu, e ela traz a questão da autoconsciência e da autorresponsabilidade, aqui que eu quero chamar a atenção, que nós tínhamos uma vontade muito grande de nos acertarmos. Ela traz isso claramente. Então, com certeza, na escuta, isso ficou claro para a mediadora. E aqui, trazendo de novo a fala dela, ela diz, existiam pontos onde a gente não conseguia dialogar. Então, a perspicácia e a técnica da mediadora de levar para um cálculo para poder conversar de perto, para poder entender, para poder validar um sentimento, para poder fazer uma inversão de papéis, que talvez foi o que trouxe aquela fala que ela faz no final. Ele começou a fazer coisas que para mim eram importantes e que ele entendia como pequenos exageros. Não sei se isso não veio de uma inversão de papéis dentro de um cálculo. Então, o cálculo como um lugar onde você pode explorar, conversar, explorar mais a questão
e conversar mais de perto, esse olhar mais sensível, mais, né, mais individual, eu diria assim. Bacana você, quero aqui voltar um pouquinho e pontuar, a partir da comunicação não violenta, como eu disse, que eu iria aos poucos trazendo, porque ela nos fornece muitos recursos e ferramentas, não só para a nossa escuta, mas para trabalhar também as emoções na mediação. E você ter olhado para necessidades também atendidas, e essa fala dela, né, essa vontade de dar certo, de querer continuar, a gente está aqui escutando necessidades aí atendidas, que ela está buscando atender, do quê? De conexão, de conversa, de diálogo, de resolver. Então, é essa escuta que a gente tem que estar o tempo todo atenta, né? E buscando, né, ouvir, escutar para muito além das palavras, dos gestos, das expressões, de tudo que a pessoa está passando, essas necessidades. E eu também quero aqui pontuar, né, o quanto nessa fala que eu trouxe, que ela compartilhou, de que, olha, foram necessárias essas sessões individuais porque a gente não estava conseguindo dialogar. Também, a partir da CNV, há um olhar, né, para entender isso que estava acontecendo na relação entre eles, esse não conseguir, né, dar conta, dialogar, conversar, vem muito porque ele estava ainda nas suas posições, olhando um ao outro com a imagem que Marshall chama, né, a imagem do inimigo. E quando você está olhando o outro como seu inimigo, você não vai mesmo conseguir. E o que você precisa? Da escuta empática. Né? Você não vai conseguir sequer escutar o outro, porque você precisa disso antes. Então, cálculos também pode ser, você também pode oferecer isso para a pessoa se esvaziar, receber a simpatia que tanto ela precisa, e isso também vai ajudar depois a ela abrir a escuta dela para escutar o outro, que foi para um segundo... empatizar com o outro dentro do próprio Cálculos, né? Sabendo utilizar muito bem a inversão de papéis, que a gente usa bastante na mediação familiar. Exatamente. O Marshall fala muito, né, que qualquer conflito poderia ser resolvido em 20 minutos depois das pessoas conseguirem receber uma escuta empática, conseguir empatizar, né, através dessa escuta uma com a outra. Mas se a primeira pessoa precisa, ela não vai conseguir fazer isso para o outro. Então, sim, né, ainda eles estavam muito na imagem do inimigo. E foi caminhando nesse processo de mediação que isso acabou, aos poucos, sendo dissolvido, né, vamos dizer, e eles conseguiram, então, finalmente, essa conversa, esse diálogo, abrir-se para isso. E a mediação, a gente sabe que é o espaço que abre para o diálogo, para a conversa, para a escuta, e nós, mediadores, né, assim, acompanhamos justamente para ajudá-los. E a partir do entendimento de que ela traz, nós dois queremos resolver, a gente percebe isso até na fala dela, né? Bem no começo do vídeo, quando ela diz, foram momentos muito difíceis para mim, aí ela para e diz, e eu sei que para ele também. Então, quando a gente percebe, e o mediador percebe isso, aquele momento que a gente diz assim, ali a comunicação, o reconhecimento está começando a acontecer, e a comunicação vai talvez começar a fluir. Então, a gente brinca que a frestinha, né, da famosa história do Cláudio Tebas, que está lá no livro do Ser Bom, Não é Ser Bonzinho, uma frestinha onde passa uma luz. E eu queria trazer um pouquinho ainda, Adriana, falando do Cálculos, e te pedir para explicar um pouco isso, porque isso foi uma das coisas que eu achei muito bacana em conversas que a gente teve, e que a CNV me ajudou muito, que o Cálculos é um ambiente também muito propício para preparar a pessoa, se assim ela desejar, obviamente, para ela fazer um pedido. E que a volta, eu costumo falar lá na mentoria, que a volta do Cálculos é um dos momentos mais potentes da mediação. Então, para que ela esteja preparada para fazer um pedido. E como a gente faz isso, então, dentro de um Cálculos? Usando aqui um pouquinho das ferramentas, né? Da CNV como rede de apoio. Muito bem lembrado isso, né? Porque a gente fala da CNV, dos elementos, observação, sentimentos, necessidades, e o pedido onde entra para nos ajudar. Primeiro, a gente sabe que quando as pessoas chegam na mediação, como você mesmo disse, elas estão carregadas, né? Então, elas estão posicionadas nas suas posições.
E geralmente elas vão se comunicar trazendo já assim, eu quero a guarda, eu quero visita sim. Esse quero não é a expressão das verdadeiras necessidades, que é chegar, então, realmente aos interesses delas, né? E é normal elas acabaram se comunicando dessa forma, aquilo que eu quero e acusando o outro. Então, caminhando nesse processo, no Cálculos, a gente pode depois, né, ajudá-las, quando chegar nessa geração de opções, a construir estratégias, né, para atender às necessidades dela e do outro. E a nossa, assim, claro, essa ajuda é o que eles vai ajudá-los a entender, é construir soluções que atendam a ambos, é o que a gente sabe, né, o interesse de ambos. Mas, para isso, eles também, nesse momento, precisam ter clareza do que eles querem e saber expressar isso com clareza, através de uma formulação do pedido. O pedido, para ser claro, ele precisa ser um pedido claro, específico, de ação positiva. Então, um exemplo disso, ontem, no nosso grupo de livro, a gente estava estudando esse livro e, num determinado momento, uma das pessoas lá, que era o pai envolvido no conflito, ele terminou dizendo, o meu pedido eu quero que você me compreenda, eu preciso de compreensão, ele fala Preciso da expressamente, sua compreensão. preciso da sua compreensão. E aí eu paro agora e pergunto para você, isso é um pedido? A gente fala, não, claro, é um pedido, ele quer que compreenda. Compreensão é necessidade, e claro que a gente não vai corrigi-lo, não é aqui, mas a gente precisa, como mediador, estar atento. Aqui o que ele está trazendo é uma necessidade gritante dele, e a mãe também queria a compreensão. Ambos queriam a compreensão. É necessidade, lógico que tem outras necessidades aí correlatas juntas, mas aí a gente precisa vir com essa ajuda de transformar isso num pedido claro, né? Checando, olha, estou percebendo como é importante para você essa compreensão da mãe, como você vê isso acontecendo, e até mesmo pontuando em que momentos talvez ele atendeu essa necessidade e quando ele também não atendeu. Porque é assim que você vai ajudando ele a formular, quando ele for lá para a sala comum, um pedido muito claro para ela. Olha, eu quero que, por exemplo, quando eu for buscar na escola, eu possa buscar num determinado horário, retirar da escola, depois devolver na sua casa, sem que e com isso você esteja confiando, né, de que eu vou buscar, que eu vou entregar. Então, assim, com isso, quanto mais claro, quanto De mais. novo, a clareza, né? Exatamente. Então, é sim, um pedido é construído. E ele é construído porque quanto mais claro ele for, mais chance o outro entender e atender. Agora, se ele volta para a sala só falando, eu preciso da sua compreensão, de repente ele pode já receber uma resposta, mas como assim? Eu compreendo você. É. Isso tudo pode ser estimulado no Cálculos com teste de realidade, né? Como eu falei, com geração, porque a própria pessoa vai gerar opção. Isso é muito interessante. Isso acontece muito, né? Quando você chega realmente no interesse real, e aqui o interesse precisa ser o foco, mais uma vez, ele precisa ser buscado, ele precisa ser estudado, né? Porque a gente está aqui falando da mediação de Harvard, o Cálculos é um ambiente propício para fazer isso, para gerar opções e, como a Adriana estava falando, trazer pedidos na volta, porque é isso que vai fazer com que a negociação flua. Dentro da negociação, entrando aqui um pouquinho, não vai existir negociação possível se a alternativa for melhor. Se aquilo que a pessoa faz sozinha for melhor do que ela faz aqui dentro da mediação. E eu imagino aqui, voltando um pouquinho para a questão do pedido, estou só na imaginação, como a gente falou, não estamos aqui para analisar o caso, até porque ele é confidencial e não, né, não é essa a ideia, mas eu fico aqui imaginando como isso que ela falou, que ele atendeu, né, que ela disse assim, o Pedro passou a atender coisas que para mim eram importantes e que ele via como exageros, que talvez no ambiente da mediação tenham vindo como pedidos e não exigências, ou pior, imposições de uma liminar judicial que precisa ser obedecida a qualquer custo. Então, a importância de ajudar os mediandos a fazer pedidos. E aqui, mais uma vez, a CNV como uma rede de apoio para a gente trabalhar nesse sentido.
Perfeito, Dani. Assim, é um campo tão rico a gente explorar, né, os pedidos, e agora você traz mais um elemento importante do pedido, que não chegue no outro como exigência e imposição, senão também ele vai discutir, vão voltar lá no confronto, né? Então, assim, todos esses cuidados, eu estou aqui agora lembrando também de uma sessão, o quanto a mãe, num determinado momento, eles estavam conversando super bem na sala comum, mas ela trouxe que ela precisava mais do apoio dele com o filho. E assim, naquela hora, pronto, já me acendeu, opa, a necessidade, mas ela foi pouco clara, né? É algo muito genérico, apoio. E ele falou: não, mas eu apoio, eu estou indo vê-lo mais ao longo da semana. Mas o que que ela queria, ela não conseguiu expressar, Dani. Ela queria a ajuda dele para fazer a lição de casa com o filho alguns dias da semana, porque só ela cuidava disso, ela chegava tarde do trabalho, enfim. Entendendo tudo aquilo, eu ajudei eles a construir algo muito claro, né, específico de pedido. Ela pediu que pelo menos 2 vezes por semana ele ajudasse a criança a fazer a lição de casa. E aí eles foram combinar como, porque eu vou ajudar, tá, mas como se não era todo dia aqui, ele estava presencialmente, fisicamente com a criança. E ele mesmo gerou uma opção de fazer uma videochamada ou no computador, numa determinada hora, ele ia 2 vezes por semana a ajudar a fazer a lição de casa. Gente, isso é um pedido de ação positiva, Uau! clara, porque também, se não der certo, se muito mais chances de dar certo. O contrário, se ficasse só aquilo, eu preciso do seu apoio, tá bom, vou dar o apoio. Aí acontece algo, eu falo assim, olha, mas você não falou que ia me apoiar e não está me apoiando, né? Exatamente. Então, mais uma vez, a questão da clareza, afinal, nós somos profissionais da comunicação, e a comunicação não pode ter espaços, ou onde há espaços, as pessoas agora acredito que eles conseguiram construir, a partir da fala dela, a gente percebe o que se chama de relacionamento funcional. Roger Fisher chama isso no livro Como Chegar a um Acordo, né? Getting to Yes, que não é o Como Chegar ao Sim, é um outro livro, onde ele fala da questão de se construir um relacionamento funcional. Esse funcional diz respeito a respeitar as diferenças. Então, é isso que se busca na mediação, que esses pais, esses famosos, mas também os anônimos, a gente trabalha com os anônimos também todo dia, que encontrem esse lugar, encontrem pais, sócios, vizinhos, quaisquer pessoas que estejam irmãos, né, como a gente vê em inventário, que levam anos e que não se resolve, que possam encontrar esse lugar onde consigam se comunicar de forma eficaz, respeitando as diferenças. Para mim, essa é a essência da mediação, é buscar esse lugar. A negociação de Harvard, ela fala, o objetivo da negociação é atender a maior parte possível do interesse de ambos. Então, olhando aqui para a resolução e para o acordo, me parece que foi plenamente atendido. A gente faz uma checagem do acordo, se atendeu o maior interesse, foi melhor que as alternativas, enfim, são 7 coisas que a gente faz ao final, que aqui a gente não é o lugar para fazer isso, mas que me parece que foram plenamente atendidos da própria fala dela, onde ela diz assim, nós fizemos um acordo muito bacana de parentalidade, e agora nós temos paz, harmonia e principalmente sanidade mental. Então, mais uma vez, acho que a Adriana pode falar um pouquinho sobre a mediação como um lugar onde as necessidades podem ser atendidas, né? Não no sentido de que o mediador vai fazer com que as pessoas façam movimentos para que as necessidades sejam atendidas, mas no sentido de que o mediador vai ouvi-las de forma ativa, para que, se assim elas desejarem, elas caminharem para esse lugar. Isso mesmo, Dani. Assim, caminhando para o nosso final, eu ia justamente fechar com que a CNV nos traz. Também a gente está atenta a isso, como no final, quando ela fala, nossa, e aí fizemos o contrato de parentalidade, de uma convivência saudável possível, e como isso atendeu essas necessidades gritantes o tempo todo dela, que era paz, harmonia, tranquilidade, diálogo, né? Conexão, acima de tudo. Quando você falou da frestinha, até esqueci de falar, ela achou a frestinha, né? Olhou para ele
Então, assim, eles estavam totalmente desconectados, né, de si e do outro. E aquilo, né, permitiu essa frestinha dessa conexão. Isso é uma necessidade e foi plenamente atendida. E mais, né, algo que até assim quero chamar a atenção, né, o quanto às vezes, assim, erroneamente a gente acha assim, o processo judicial vai me dar uma necessidade também que é muito buscada nesses momentos da segurança, né? A sentença judicial, eu pergunto, realmente ela vai dar essa segurança? E o quanto que foi a mediação, foi esse acordo, né, foi esse entendimento, mais do que uma sentença judicial, também preencheu essa necessidade de segurança, né? O quanto deu, tanto quanto uma sentença, a necessidade de segurança, de fortalecimento, né? O quanto eles se fortaleceram, o autorreconhecimento, enfim, né? Quantas necessidades acabaram sendo atendidas com esse Se diálogo. perceberam, né? Como eu sempre falo, como em algum momento, através da autorresponsabilidade, que isso vem do trabalho desenvolvido na mediação, eles se perceberam também parte do conflito. Ambos, não só um, porque, como a Adriana falou, né? A gente começa na mediação, um com o outro na figura do inimigo, mas a partir do momento que tira a máscara do inimigo, as pessoas conseguem. Isso vale para a gente também, nos nossos conflitos familiares internos, de dia a dia, né, que a gente negocia todo dia e é colocado à prova todo dia nisso. Se perceber também como parte do conflito. E, ao mesmo tempo, também como parte da solução. Voltando lá para o começo, como é que a gente recebe as pessoas? A culpa do conflito é do outro e a solução está na mão do outro. O nosso trabalho é fazer todo mundo perceber que todo mundo faz parte, as interações vão existir, e precisam, de alguma forma, continuar existindo. Não necessariamente a gente brinca, né, passando o Natal juntos, não necessariamente saindo para almoçar todo mundo junto, mas se respeitando nas diferenças e cuidando daquilo que é mais importante para ambos. Então, a necessidade dela aqui era harmonia para poder seguir em frente. E, através da mediação, eles conseguiram isso. Eles, porque foi um trabalho conjunto dela, dele, provavelmente dos advogados e da mediadora. Que eu não sei ele como é que funcionou, né? Mas, enfim, de uma forma geral, é assim. É isso, então, gente. Quero deixar aqui, né, como final, algo que eu gosto muito de trazer, eu já trouxe aqui no vídeo, né, o quanto, assim, para mim, a grande diferença, né, de uma sentença judicial e da mediação naquilo que propicia ao final. Uma sentença, ela vai cortar um nó de um conflito, pode resolver um problema, mas corta, e às vezes essa relação não tem continuidade. Enquanto que na mediação, como aqui, desatou o nó, foi desenrolando, desatando, né? Isso faz toda a diferença, porque isso que permitiu a continuidade da relação deles de uma forma funcional e harmônica, né? E, acima de tudo, né, como eu trouxe até nos vídeos anteriores, falando um pouco a partir do diálogo, né, isso que é essencial nas famílias, o diálogo entre eles como pais, que vão ter que fazer porque vão ser pais para o resto da vida, para que possam também ter esse diálogo com os filhos. Vou fazer só mais um pontinho aqui rapidamente, um diálogo que pressupõe tempo, né? Então, às vezes a gente já se deparou com isso até na nossa vida profissional, as pessoas sem paciência para enfrentar as 10 sessões, né, da mediação e esperando 5 anos por uma sentença, 10 anos. Por quê? A gente se pergunta por quê? Né? Então, ela trouxe aqui a questão do tempo, tanto do tempo necessário para que tudo se desenvolva, quanto aquele tempo que ela chama de bênção, eu não podia terminar sem falar isso, das férias, onde eles podem ter feitos combinados, onde o pai teve uma oportunidade de estar com os filhos, eles tiveram uma oportunidade de um respiro. Então, quero deixar aqui uma mensagem para os mediadores: deem os respiros. Na sessão, não tenha medo, faça uma parada técnica. Esses dias eu fiz uma parada técnica. Estou percebendo aqui que a gente está precisando respirar, tomar uma água. Eu também, como mediadora, respirem, conversem com os advogados se desejarem e a gente volta. Respiro, respiro, respirar é o começo da solução. Então, esse tempo, como eu disse no começo, e quero terminar com essa frase: o tempo de vir, o tempo de estar e o tempo de acertar, de resolver. Precisa dar tempo.
É isso. Obrigada também. Quero agradecer a todos que ficaram conosco aqui até o final, convidá-los para seguir aqui o perfil e que a gente vai trazer muitas novidades, e vou deixar então que a Adriana encerre mesmo oficialmente aí o nosso encontro. Eu também acabei esquecendo, só para fechar essa sua fala, né? O tempo dar o silêncio, né? Que a gente sabe que é uma ferramenta poderosíssima, né? Esse silêncio, ela mesmo falou, e o silêncio, né, foi essencial. E ontem a gente até viu no livro, né, Adriana, o silêncio para assentar a fala e proporcionar a reflexão. Ferramenta poderosíssima que em breve a gente vai falar lá na mentoria. Eu já convidei a Adriana, que é especialista, a gente vai falar lá para quem quiser conhecer mais dessa ferramenta, @mediacão em acão mentoria, tá? No Instagram. Um abraço para todos. Muito obrigado, vocês que nos acompanharam aqui até o fim. Se vocês tiverem comentários, deve estar aí, claro, também fazendo a reflexão de vocês. A gente também quer escutar vocês. Ou manda um direct, escreve aqui embaixo, entre em contato com a gente, quer marcar uma conversa, né, Dani, para dar continuidade a essas reflexões, a gente vai adorar. A coisa que a gente mais gosta é sempre estar conversando com os mediadores. Aliás, após cada sessão, a gente faz uma supervisão entre nós, e é muito rico, é assim que a gente aprende como mediador, conversando com a experiência do outro, não é? Então, traga a sua experiência, suas dificuldades, desafios, venha conversar conosco, a gente está aqui para isso também, para apoiar você e para ajudar. E hoje, esse vídeo que a gente gravou é para isso, né? Poder ter levado um pouquinho para vocês, espero que tenha chegado até vocês realmente com toda essa nossa intenção de, né, contribuir, ajudar e fazer vocês refletirem. Obrigado e até a próxima.